Fala, turma! Está começando mais um 90 Acima, seu podcast de assuntos especiais e convidados extraordinários. E hoje eu estou recebendo uma ilustre pessoa aqui, muito conhecida de alguns produtores, que vai contar pra gente quem é e o que faz, mas sem dizer a profissão. Eu sou o Lúcio Costa, né? Eu tenho a minha função, é o sentido de tentar levar o produtor à sua rentabilidade ali, ele com a produtividade conseguindo rentabilidade, ele vai conseguir, com o meu trabalho, alcançar altas produtividades. Para quem não entendeu ainda, o Lúcio é um engenheiro agrônomo da Minasul, ele que é um dos responsáveis por fazer esse elo, né, entre o produtor e alcançar a sua rentabilidade. A rentabilidade, né? O produtor e o dinheiro, né? Isso. Começa com você, né, Lúcio? Tem que passar por nós aqui, viu? A gente tem que ajuda, viu? E o papo de hoje, gente, tem tudo a ver com a profissão do Lúcio, sabe por quê? Tá na hora da gente pensar numa coisa muito importante. Planejamento, né, Lúcio? Planejar a próxima safra, né? Tem que estar tudo em dia aí, tá tudo organizadinho para ter um sucesso na próxima safra. A safra 2023, 2024 já está findando, caminhando para os finalmentes, mas o olhar do produtor tem que estar na safra 2024, 2025 já. Sim, a gente nem terminou, né, ainda a colheita, mas o planejamento já tem iniciado. Já tem início agora para ter sucesso. E esse planejamento, ele começa como? Então, a gente recomenda, o primeiro passo é fazer uma análise de solo, né? O primeiro passo é conhecer a fertilidade desse solo, para aí a gente começar a saber quais insumos que serão usados, né? E quais as doses, para a gente ter sucesso, né? Para ser, vamos falar assim, ter um dimensionamento, para a gente não gastar nem muito, né? Assim, exagerar nos seus custos, mas porém você tem que fornecer todos os nutrientes para a planta produzir. Essa que é a ideia, né? Tem gente que dispensa essa análise de solo, está correto isso? Não está, né? Esse é o primeiro passo. Quem faz isso, ele já começou errado, ele já está começando errado. A análise de solo, além de ser obrigatório ser feito, ela tem que ser representativa, ela tem que ter qualidade, né, na amostragem e ser representativa de cada talhão, porque cada talhão é produzido diferente, são cultivados diferentes, são faces diferentes, então você tem que ter uma atenção para esse momento, né? esse momento de colheita do solo. Essa coleta do solo tem que ser perfeita. Então não vale aquela máxima de que a propriedade do meu vizinho está usando isso, eu posso usar aqui na minha também? Não dá, não pode, porque nem a própria propriedade não é igual. Um talhão não é igual ao outro, muito menos uma fazenda com a outra, uma outra propriedade com outra. Então, tem que ser. E isso também nos leva ao déficit hídrico, né? A gente passou um período de estiagem, tivemos uma chuva recentemente. Essa chuva foi suficiente? Pode ter alterado um pouquinho o solo? Ajudou, mas ainda não foi suficiente, né? Não foi suficiente, já estamos em déficit hídrico aí já há alguns meses, e isso pode prejudicar a nossa safra. Isso aí a gente ainda não controla. Para quem não é irrigado, essa aí a gente não controla, esse momento não controlamos. Só quem tem irrigação. Mas se eu fiz a análise do solo o ano passado, pode ter tido alguma alteração para esse ano ou não? Sim, tem, lógico que sim. A análise do solo do ano passado, ela serviu para a gente tomar as decisões do ano passado. A desse ano já teve a extração dos frutos, o crescimento da planta, a acidificação do solo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. A gente não serve de base. Na verdade, era recomendado a gente fazer mais amostras de solos dentro do mesmo ano agrícola. Porém, no mínimo, uma amostra de solo você tem que fazer, que é essa agora no maio, entre maio e agosto, agora tem que estar com essa análise prontinha para a gente fazer o planejamento para a próxima safra. O produtor ele acaba não dispensando essa análise, porque ele entende como custo? Então, eu acredito que eles pensam que é um custo a mais, porém isso é um benefício a mais, porque com essa análise você consegue dimensionar os seus tratos. Você não vai gastar mais. Se você pôr menos adubo que o necessário, você pode subestimar a sua safra e prejudicar a sua safra. Se colocar muito produto, além de desequilibrar, pode causar desequilíbrio, pode também você fazer um gasto desnecessário. Então você tem que estimar a sua safra, o seu solo, você tem que fazer uma estimativa de safra bem feita, ou então
pelo menos conhecer os seus talhões e ter uma noção de qual é a capacidade deles, e depois, aí, com o passar do tempo, você vai ajustando essa adubação. Mas, porém, você já tem que ter uma noção para ver quanto de adubo você vai gastar, a dose e o tipo de adubo, né? A qualidade do adubo, o tipo de fertilizante. Então você está me dizendo que eu tenho que ter um olhar no solo, mas também tem que ter um olhar na planta e no bolso. Perfeitamente, né? Principalmente no bolso, né? O custo é alto, né? Se você começar a gastar de forma desordenada, você vai ter prejuízo, em vez de ter lucro, né? E essas recomendações com o engenheiro agrônomo, elas são negociáveis? Por exemplo, existe uma solução, a ideal custa X. Eu consigo negociar com o engenheiro agrônomo para trazer uma solução mais rentável, que caiba dentro desse meu fluxo de caixa? Lógico, por isso que a gente tem que conhecer o solo. Se a gente conhecendo o solo, conhecendo as fertilidades do solo, né, os insumos que você tem tendo na propriedade, uma palha de café, a gente consegue, às vezes, diminuir esse custo. Porém, tem que tomar cuidado com essa redução de custo, porque essa redução de custo pode te prejudicar nas safras futuras. Então, você tem certeza do que você está fazendo. Você não pode simplesmente, o adubo está caro esse ano, vou fazer só esse adubo. Não, você tem que dimensionar. Ver as lavouras de melhor rentabilidade, as lavouras que já não vai te dar esse retorno tão imediato. A gente tem que ser assertivo. Por isso que eu falo. A gente tem que ter uma assistência personalizada e integral, né? Que ela tem que ser integralizada, porque assim tem que integralizar toda a fazenda, porém personalizado cada talhão. E enquanto eu preparo, então, essa análise de solo, tem algo mais que eu preciso ter cuidado na minha lavoura? Sim, você fala após a colheita. Após a colheita. Isso. Então, a gente agora começa a preocupar, com a florada, que está aí já, né? Tá todo penduradinho, os botõezinhos, tá tudo já para abrir, né? Se der uma chuva, provavelmente vai abrir esses botõezinhos, uma chuva considerável, né? Suficiente para abrir essa florada. E a gente tem que tomar cuidado com ela, cuidar das flores dessa época, né? Que esses órgãos produtivos que vão aí ser vai definir nossa produção. Então você tem que começar a proteger contra doenças, né? Contra doenças tanto de bactérias e foma, né? Que é outro problema nesse momento, né? No chumbinho. E o bicho mineiro, que pode causar uma desfolha, que agora a temperatura, né, teve um período semana passada, semana, né, teve frio, né, teve dois dias atrás frio pra caramba, e a partir de agora começa a esquentar, seco e quente, o bicho mineiro pode ser um problema seríssimo. Sem falar que agora no pós-colheita a planta pode ter sofrido alguns traumas também, né? Perfeitamente, perfeitamente. Tem os traumas da colheita, né, que passa a máquina acaba ferindo, né? Tem aquelas entradas aí do próprio fruto, né? Que a gente arrancou ali, que ali é uma porta de entrada também para doença. E a gente tem que fazer os fungicidas necessários para proteger essa florada, para a gente ter uma boa produtividade. A gente observou que nessa safra 2023-2024 pode ter ocorrido uma quebra em função do tamanho dos grãos, não é isso? Isso foi causado lá atrás. Realmente deu uma peneira mais baixa mesmo. Mas foi causado lá provavelmente lá em dezembro, ali, nós tivemos altas temperaturas. Nem foi por tanto falta de chuva, foi pelas altas temperaturas. E quando tem a planta do café, a temperatura passa de 34 graus, para totalmente a fotossíntese. Entendeu? Aí não parar a fotossíntese, a planta para de mandar suas reservas, os seus amidos, a produção dela para os frutos, que é o momento que define a granação. Aí fica 15 dias, 5 dias aí, sei lá, algum período sem, por exemplo, pouca chuva, né? E ainda temperaturas altas, foi que causou essa malgranação. Ô Lúcio, e essa peneira baixa da safra 2023-2024, ela pode continuar? Pode ser uma tendência para a safra 2024-2025 ou não? Se o produtor tomar os cuidados agora, ele pode reverter esse quadro? Então, é muito cedo para a gente definir isso aí, qual que vai ser a peneira da próxima safra, porque não tem nenhum fruto ainda ali, né, formado. Ainda nós estamos na fase de floração.
Mas pode ter essa consequência? Não, carregar? em relação ao ano passado para esse ano, não. Agora já são outros frutos, já são novos frutos, então eles já são nova granação. Então é o outro momento. O ano passado já não for, para essa granação já não muda mais. A não ser com uma planta que está muito debilitada. Aí ela vai ter dificuldade de formar os frutos. Mas normalmente, já que ela vai ter dificuldade de formar os frutos, ela vai ter menos frutos. Então ela vai ter que focar mais nesses frutos, nesses poucos frutos que ela vai ter, né? Ela já veio debilitada da safra anterior. E você está rodando muito aí na região, o que você está ouvindo de história de produtor em relação a esse período pré-florada, pós-colheita? A preocupação deles é essa estiagem, né? A preocupação deles está ainda essa estiagem. Aí tem lugares aí de 90 dias já sem chuva. Então isso aí já é um problema para a próxima safra, porque nós precisamos dessa água o quanto antes. Existe alguma maneira de reter algum tipo de investimento que possa ser feito na lavoura nesse período? Então, na retenção, o investimento de imediato seria uma irrigação, né, montar um sistema de irrigação. Porém, tem também um planejamento. Você não consegue falar assim, eu vou começar a irrigar amanhã. Você tem que fazer um planejamento, fazer todo o processo para começar a irrigação. Eu acho que a irrigação seria para segurar garantir essa florada, garantir essa safra futura, né? Porém, nós temos manejos que a gente podemos mitigar, né? Vamos falar assim, uma chegada de cisco, a gente acabou de fazer a colheita, tem a recolhedora a gente leva todo o material orgânico para o meio da rua. Agora a gente faz uma chegada de cisco, você vai começar a manter mais fresco ali próximo à raiz, próximo à saída do café, vai ficar mais fresquinho, você vai voltar esse cisco que tem nutriente. A gente podemos também começar a ter, assim, não para de momento, assim, mais a chegada de cisco, né? Não tem muito o que fazer no momento. O que podia fazer também? Para as próximas safras, né? Aí você fazer uma cobertura de planta, fazer plantio de braquiária na entrelinha, né? Mas de momento, quem não tem essa braquiária, não tem esse cisco para voltar, é só para o futuro mesmo. Ele tem que começar a planejar para a próxima safra. Então, tudo gira em torno do planejamento. Perfeitamente, né? Não só para a safra 2025. Não. Então, eu acredito que você falou, não só para a safra 2025, a gente tem que planejar como um todo, né? A propriedade como um todo. A poda a gente tem que planejar quais cultivares que a gente vai plantar, a gente tem que planejar qual é o manejo para cada talhão que a gente vai adotar, porque não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo para a gente falar assim, vai fazer esse tratamento que vai ser perfeito para todos os talhões. Não vai ser. Cada talhão tem sua exigência. E sem falar que a área da cafeicultura é uma área que tem muita inovação, né? A cada ano surgem novas descobertas e vocês, enquanto engenheiros agrônomos, têm que estar sempre atualizados também, né, Lúcio? Tem buscado, assim, como você falou, sempre tem novidades. A gente tem que estar sempre atento a essas novidades. Umas precisam de adaptações, né, de melhoramento, assim, que a gente às vezes não consegue já imprimir elas automaticamente, mas a gente vai adotando de acordo com a realidade de cada propriedade, né? E a Minasul oferece algum tipo de suporte para o cooperado nesse planejamento? Sim, nós temos um departamento técnico, né, muito capacitado, que fornece todo um aparato assim, de assistência técnica e consultoria para os cooperados. Então, quem quiser, gente, é só dar uma ligadinha aqui na Minasul e requisitar, né, esse suporte do departamento técnico, conversar, alinhar direitinho, saber quando que é visita, para quando você está precisando, o tipo de trabalho que você precisa, que a Minasul também oferece esse serviço. É isso aí, estamos à disposição. Lúcio, então, a palavra do dia para garantir um café 90 acima, um café com qualidade, é planejamento. Planejar, né? Planejar é importante. E planejar e executar, né? Vamos falar assim. É importante, né? Não adianta, uma ideia na cabeça é só uma ideia, né? Não, eu acredito que assim, planejamento é o primeiro passo, né? Você tem que planejar toda a safra, né? Você tem que planejar para você ter bom dimensionamento dos teus custos e também, às vezes, para você direcionar a tua força, né? Isso aí, onde você vai
garantir os seus esforços para ter retorno. E o executar, porque também você tem que planejar e não fazer as coisas na hora certinho, ter o capricho, que eu falo assim, essa palavra também, capricho, eu gosto muito dela. Porque às vezes é muito bonito, né? Você fala assim, ó, mas 90 acima, que é o programa, se não tiver o capricho, não dá o 90 acima. Tem que ter o capricho. Isso aí, Lúcio. Tá bom? Lúcio, muitíssimo obrigado pela visita, pelo bate-papo. Eu que agradeço pela participação. Que vai servir muito de alerta para você, cafeicultor, para você, entusiasta do café. Guarde esses recados do nosso amigo Lúcio Costa, engenheiro agrônomo aqui da Minasul, né? O momento é de planejamento. Então, dá uma ligadinha aqui na Minasul, converse com o nosso engenheiro agrônomo, planeje a safra 2024-2025. O momento é agora. E a gente se despede, a gente fica por aqui. Na próxima semana, mais um convidado extraordinário com um tema muito especial. Um abraço! O ciclo já tem 9 anos que eu uso aí. Muito vigor na planta, crescimento de ramos, muito bom o produto. Dá rendimento de grão, de peneira. Deu 144 sacos por hectare. Muito boa a produtividade. É muito bom o produto. O ciclo para nós é muito bom.